Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de outubro de 2018. Brasileiro é fascista? Em seu artigo para a Folha de São Paulo de 23/10, Vera Iaconelli, diretora do Instituto Gerar, autora de O Mal-Estar na Maternidade. É doutora em Psicologia pela USP. Escreve: sua avó de direita, até então inofensiva, é chamada de fascista, misógina e racista. Sua tia de esquerda, cujo pior feito até então era apertar suas bochechas na infância, é xingada de ditadora, terrorista e comedora de criancinhas. Em tempos em que as famílias não conseguem imaginar como será possível comemorar o próximo Natal juntos, há que se perguntar afinal, serão os brasileiros fascistas? Se servir de consolo, todos temos um lado tirano e destruidor com o qual passamos a vida tentando lidar e que é causa de sofrimento para nós e para quem nos rodeia. Para a psicanálise, a própria constituição do psiquismo se dá na rivalidade com o semelhante. Descobrimos quem somos no mesmo instante em que percebemos o outro como rival à espreita. Entre eu e outro, quem vai levar a melhor? A cooperação é o pacto que criamos para inibir nosso desejo de nos livrarmos dos outros, evitando o risco de sermos eliminados também. Com o compromisso assumido de sermos amiguinhos e o esforço mantido nessa direção, podemos pegar gosto pela coisa. Chegamos a nos sentir felizes quando somos considerados bons por abrirmos mão da ambição de termos tudo só para nós. Esse círculo virtuoso, qual seja, evitar a violência primária, estabelecer um pacto de cooperação, ser valorizado socialmente por ser legal, sentir-se em paz consigo mesmo e renovar o pacto de cooperação é o que tentamos incutir nas crianças ao longo de suas vidas para que não nos matemos uns aos outros. Outro elemento que nos ajuda a sair da lógica do matar ou morrer é a capacidade, também desenvolvida desde a infância, de nos identificarmos com o sofrimento alheio. O nome dessa competência é empatia. Alguns têm muita, alguns têm pouca. Os que não têm nenhuma são chamados de sociopatas ou psicopatas. Eles se consideram únicos a terem direitos, sendo os demais a escória que pode ser eliminada sem perda. Não há culpa ou arrependimento nessas pessoas. Para evitar tais arroubos, cabe a criação e aplicação de leis com as quais todos se sintam equanimemente contemplados. Enfim, nossa sobrevivência depende da inibição da violência, do exercício da empatia e da aplicação da lei para todos. No Brasil temos um desafio estrutural, pois a diversidade é nossa marca constitutiva. No último domingo, 21 cartazes neonazistas ultranacionalistas espalhados pela Universidade de Brasília convocavam para um encontro e diziam: vamos eliminar índios, negros e nordestinos. Não posso deixar de me perguntar quem sobraria, mesmo entre os manifestantes. Europeus? Essa lógica equivale a tirar o chocolate e o morango do sorvete napolitano e se dizer ultranapolitano. Como todos os povos que sonham com a Europa, queremos oferecer a nossos filhos uma escola de boa qualidade, condução decente, serviço de saúde eficiente, moradia em um bairro seguro, acesso a lazer e cultura, direito a férias e aposentadoria. Nem sempre somos capazes de enxergar que, para que isso aconteça, assim como aconteceu lá, temos que promover gestos de cooperação.
Não, o brasileiro não é um povo mais fascista do que os demais, tampouco eram os alemães na Segunda Guerra. Mas certas situações de instabilidade social e econômica podem ser exploradas por segmentos com interesses autoritários, manipulando nossos traços mais violentos e nossas questões menos elaboradas. Cooperação, empatia e justiça são e sempre serão as únicas formas de conter o pior em nós e nos outros. Sobre o Brasil incidem análises mais comuns que afirmam ou reafirmam o caráter religioso e místico de seu povo. Isto talvez pelo fato de abrigar muitos e diversos credos, provenientes do sincretismo entre os cultos africanos, indígenas e do catolicismo popular bastante permissivo. Afirma-se com frequência que em termos de crenças e superstições o país é bastante fértil. Qualquer doutrina que nele penetre, floresce e dá frutos, como se aqui, em se plantando, tudo desse. O que vemos hoje é o trabalho daqueles espíritos que se opõem à condução de Jesus para elevar a terra à condição de mundo de regeneração, como esclarece Emmanuel, no prefácio do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, onde esclarece este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Humboldt, visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade, precisamos, porém, desdobrá-la, estendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas, também, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Continua Emmanuel falando sobre o livro Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras, porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra tem tido a sua hora preeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Esse livro foi escrito em 1938. O cenário do Brasil e do mundo eram os piores possíveis. Naquele ano, haveria eleição no Brasil para a presidência da República, como ocorre agora, em 2018. Entretanto, houve um golpe de Estado, instituindo-se o Estado Novo, com a continuidade do governo de Getúlio Vargas, que já ocupava o cargo há 8 anos. O mundo estava coberto por uma nuvem pestilenta, prenunciando uma nova guerra mundial, o que se deu um ano depois, em 1939. Daquele tempo para os dias de hoje, quanto progresso houve em nosso país e em todo o mundo. Nós sabemos que ainda existem muitos problemas para resolver, porém, eles são necessários ao nosso aprendizado. A vida é uma escola e, assim como na escola, temos que passar por provas. Se não suportamos os atritos, como poderemos nos tornar polidos? Sem ser polidos, como poderemos brilhar? A cana só libera o açúcar quando passa na moenda. Confiemos em Deus, neste momento de transição em que o Brasil passa por nova escolha de direção governamental. Estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutíveis,
com a certeza de que todas as realizações são feitas com a luminosa sanção de Jesus, antes de se fecharem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Em psicografia recebida por Dante Della Manna durante o Evangelho de Fortalecimento da Sociedade Espírita 2 de abril Seda São Paulo e Uberaba, mensagem de Maria Modesto Cravo Inácio Ferreira recebida dia 27 de setembro de 2018, afirmam irmãos queridos, como já havíamos alertado anteriormente em psicografia recente, a humanidade encontra-se em momentos decisivo neste planeta de provas e expiações. Apesar dos inúmeros alertas e pedidos de serenidade e amor ao próximo através do perdão, caridade e compaixão, as forças negativas conseguiram avançar além do que imaginávamos. O plano espiritual sempre atua preventivamente face aos acontecimentos, ajudando os irmãos encarnados e fortalecendo-os para conseguirem vencer suas provas e os efeitos corrosivos resultantes de suas ações equivocadas em vidas passadas. Entretanto, o livre-arbítrio nos impõe limites, por vezes severos, para nossa atuação de auxílio para a edificação do novo homem através da ação do amor. Lamentamos profundamente o que está acontecendo no Brasil neste momento em que as desavenças crescentes, fruto das contradições humanas construídas por pensamentos e posicionamentos equivocados, deixam a população à mercê de uma sintonia destrutiva inerente às forças do mal. Nosso céu está tomado. Uma negritude invade a atmosfera terrena. Movimentos como estes que vocês vivenciam, não apenas no Brasil, mas no mundo de um modo geral, são comandados por verdadeiros exércitos umbralinos e ardilosos senhores das trevas que há tempos esperam por uma oportunidade de vingança. Dito assim, pode parecer que a evolução está sem comando, mas não é verdade. No entanto, há estes estreitamentos de escala onde as sintonias inferiores somadas condensam-se de tal modo que outra opção não há do que permitir o descompasso. Em momentos assim aproveitamos para fazer o resgate de irmãos desencarnados, ligados às forças trevosas, que estejam mais suscetíveis às nossas forças. Muito trabalho de limpeza e recolhimento espiritual acontece em nosso plano invisível e é por isso que pedimos para que não se desesperem, nem pensem que estão abandonados à própria sorte. Deus nunca abandona seus filhos, mesmo aqueles que ainda permanecem renitentes no mal. Para os que já estão evangelizados, é hora de aprender a trabalhar nas sombras, mas não pelas sombras. Lutem todos os dias para serem melhores, resistam, não esmoreçam, sejam incansáveis na divulgação do amor e do bem. Dia haverá, e esperamos que seja em breve, que as forças do bem sairão vitoriosas destas conjunções negativas que agora assolam a todos e então se iniciará um novo ciclo de fraternidade e paz entre os homens. O país passa por abalos. É da lei. A sintonia dominante do planeta é de desconstrução, mas lembrem-se que é depois dos abalos que novas sementes germinarão e os tornarão mais experientes e fortes para enfrentarem os desafios coletivos. Lembrem-se que as lições do bem ensinadas por Jesus só vencerão com a ajuda de cada um. A batalha que os aguarda é intensa, mas somente o bom combate se aproxima da luz. Só a salvação através do amor, respeito e caridade para com o próximo. Não haverá mais conflitos quando todos se convencerem que o único caminho é a fraternidade entre os homens. Que Deus os abençoe. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de outubro de 2018,
por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.